histeria é a salvação das mulheres é uma frase no contexto de quando as mulheres não tinham outra forma de expressão. Evidentemente, hoje não é. Quer dizer, é quando uma mulher sofre em silêncio, sem sintoma nenhum, e está lá no seu papel de mãe, de esposa obediente, porque lembrem que tinha isso também, não era só monogâmica e com o exercício sexual empobrecido, porque ela virava uma matrona, não tinha como controlar os nascimentos, o marido se desinteressava dela. O próprio Freud se desinteressou da Martha Bernays, isso é sabido, está na biografia dele, aos 40. Aos 40 ainda é uma menina, uma moça, uma menina não digo, mas 40 é uma mulher no auge, né? Então a histeria é a salvação das mulheres talvez seja uma frase muito antiga. É melhor não ser histérica e se orientar e enfrentar os estereótipos e se orientar para os muitos devires possíveis para uma mulher e para um homem também, mas enfim, estamos falando de mulheres, do que a ideia de que fique no seu papel e se você ficar histérica você ainda tem uma chance porque vão prestar atenção em você, vão ver que você está sofrendo. Então eu acho que essa frase já não cabe, já não é atual. O ponto cego, acho que eu já mencionei, era o ponto cego da sua época. Ele em muitas coisas foi além da sua época, em muitas, né? Como já mencionei também. Mas em relação à possibilidade da mulher, divorciar, ter outros parceiros sexuais, isso nem pensar, né? Não havia, era ilegal, inclusive, né? Tem uma frase muito interessante, eu sempre esqueço o nome desse escritor, mas daqui a pouco eu vou lembrar porque ele é muito conhecido. Ele é um escritor do século XIX, no auge do casamento burguês patriarcal. E ele diz, espero que o Código Napoleônico não aprove o divórcio, mas ele não diz com moralismo, ele diz com ironia. Ele diz, porque se aprovar o divórcio é o fim do romance. Porque a literatura toda no século XIX, se você prestar atenção, toda. De vez em quando tem Guerra e Paz, tem uns romances ligados ao mundo masculino. Mas a melhor literatura, como Bovary, como Ana Karenina, como Nossa Capitu aqui, como muitas, são mulheres que se casam esperando uma vida romântica dos livrinhos que elas leram, esperando sair da casa paterna também, se emancipar, e acabam tendo amantes como a única forma de fugir do tédio doméstico, da banalidade de um maridão burguês. Então, a psicanálise é contemporânea dessa literatura também, que diz, olha, não está bom para as mulheres. Só que essa literatura oferece destinos trágicos para essas personagens, né? Quer dizer, ela não é uma literatura que... Ela não é militante, evidentemente, é uma literatura. Então é como se essa mulher que tentou, que teve um amante, aí ela acha que o amante é que vai tirar ela daquela vida, mas o amante quer só um amante, ele não quer, né, levar alguém para uma nova vida. E elas acabam desonradas e decepcionadas, enfim. O suicídio dessas heroínas românticas, não do romantismo, românticas do romance do século XIX, é muito comum, mas elas são as protagonistas. Então, tomara que o Código Napoleônico não aprove o divórcio, está ligado a isso, porque senão acabou esse leitmotiv do romance, né? Não é com a feminilidade, me parece que o Freud não tem pontos cegos em relação à feminilidade. Pelo menos a feminilidade até onde suas pacientes podiam... Ele não podia imaginar o que ia surgir hoje, né? A diversidade, inclusive, de composições de gênero que as mulheres são capazes de fazer, até mais do que os homens, pela sua plasticidade sexual maior que a dos homens. Isso não é ponto cego, é algo que não estava dado na cultura, né? Talvez o único ponto cego, e também porque era raro na cultura, uma grande escritora de língua francesa tinha um nome masculino, que era George Sand, né? Ela, para poder escrever e publicar, ela adota um nome masculino. Então, o que não estava dado na cultura é que as mulheres poderiam escolher outros destinos para além de casamento e maternidade, ou, como a sua cunhada, a irmã da Marta, ser a solteirona que vai morar com a irmã casada e ajudar a cuidar dos filhos. Eram destinos tristes para as mulheres. O Flaubert, quando termina em Bovary, ele diz que a filha dela, porque a irmã se mata, né, e teria ficado muito decepcionada quando tem uma filha e não um filho,
E na miséria, essa menina vira uma operária de tecelagem, eu acho, alguma coisa assim. Não tinha outro destino. Ainda tinha nessa época já essa indústria que a empregava de uma maneira horrorosa, né? Isso a gente lê em Marx, não em Freud, começo da Revolução Industrial, empregava de maneira horrorosa homens e mulheres nas máquinas, né? Mas não tinha outro destino. Era muito difícil. Poucas mulheres eram corajosas para escolher outro destino. Freud era um ser humano, como todos nós, inclusive seus críticos, cheios de contradição. Então, você não pode pedir para um cara que está inventando a roda que já invente o pneu que não precisa mais encher, sei lá, entendeu? A homossexualidade, primeira coisa importante, o Freud não considerava uma doença. Até então a homossexualidade era considerada uma doença, um desvio, uma perversão. Freud tira a homossexualidade daí. E ele vai na origem da palavra perversão, que é verter fora, e ele diz, bom, era considerada perversão qualquer prática sexual fora de genital homem e mulher. O verter fora quer dizer fora da função procriativa. E ele mesmo sai daí. Ele teve pacientes homossexuais e os analisou, não é? Tentando entender as fantasias homossexuais, assim como numa histérica ele está querendo entender as fantasias sexuais. Assim como num obsessivo, né? O mais famoso, que era o Homem dos Ratos, que tinha uma fantasia horrorosa de que ele era estuprado pela entrada de ratos pelo ânus, né? Ele tenta entender as fantasias. Por exemplo, dependendo, os homens têm fantasias homossexuais, os homens hétero, digamos assim, né? Porque também para eles houve um objeto de amor importantíssimo que foi o pai. Se o primeiro objeto de amor da menina é homossexual porque é a mãe, o segundo objeto de amor masculino é o pai. Então é preciso entender isso na teoria freudiana com essas nuances todas. E ele em nenhum momento condena a homossexualidade.